Me deixa em paz, Ricardo. Só a cabecinha. Episódio 36. Ricardo III está cancelada, de Matej Vishniek. Antes que essa dúvida que eu vi surgindo aí se implante, crie raízes, more dentro da sua cabeça, vamos tirá-la. Quando a gente, em 2021, fala Ricardo III está cancelada, a gente pensa logo em questões de gênero. Esta não é uma discussão desta peça, infelizmente. Mas por que, Danilo? Então essa peça se chama Ricardo III está cancelada? Por que existe aqui uma elipse? Existe uma zeugma? Eu não tenho certeza. Pergunte ao seu professor de português. Pode ser uma elipse, pode ser uma zeugma, pode ser outra figura de linguagem. Aqui está, assim, entre parênteses, a peça shakespeariana Ricardo III está cancelada. Este é o motivo. E aí, isso me lembra agora uma pinimba que eu tenho com o tradutor. O tradutor não sabe que eu tenho essa pinimba com ele, mas eu tenho e eu vou repassá-la para vocês. Porque vocês sabem que eu gosto de falar de tradução aqui, né? Nós já estamos aqui neste jogo de falar de tradução há muito tempo. Primeiro, o tradutor não tem motivo, razão, causa ou circunstância para saber a história do teatro francês e a história das traduções de textos franceses para o português. Não tem, mas eu sei. E isto gerou um princípio de pinimba. Não é a pinimba ainda, mas é um princípio de pinimba. Por quê? Vamos voltar lá em 1800, quando Victor Hugo escreveu uma peça que se chama Le Roi s'amuse, o rei se diverte. Passa-se 100 anos, mais ou menos em 1950, o Eugène Ionesco escreve uma peça que chama Le Roi se meurt, o rei morre. Tá vendo? Paralelo. Ricardo III está cancelada, originalmente em francês se chama Richard III n'aura pas lieu, que traduz-se muito bem como está cancelada ou não se realizará. Princípio da pinimba. Em 1950, mais ou menos, Jean Giraudoux, um outro autor francês, escreve uma peça que se chama La guerre de Troie n'aura pas lieu. A Guerra de Troia não se realizará. É a tradução corrente para português brasileiro. Alguns anos depois, Matej Vishniek escreve Richard III n'aura pas lieu. Ricardo III não se realizará. Principalmente porque Eugène Ionesco é um autor romeno escrevendo em francês. Matej Vishniek é um autor romeno escrevendo em francês. Há um jogo de espelhos aqui, certo? Mas até aí eu falava, tudo bem, senhor tradutor. Entendo a sua preocupação com estar cancelada. Porém, não se realizará. Ricardo III não se realizará. Primeiro, tira do nosso coraçãozinho essa dúvida sobre o gênero. Essa peça trata de gênero? Não, não trata. Essa peça trata de uma pessoa não se realizando. E aí surgiu a pinimbinha, porque, prestem atenção, né? Prestem atenção. Ricardo III não se realizará. Primeiro, parece que o Ricardo III não vai chegar nos sonhos, nas prerrogativas, nos direitos de ser humano dele, que ele não vai conseguir chegar lá. Mesmo que ele se esforce, ele não vai se sentir realizado, ele não se realizará. Ou a peça shakespeariana, Ricardo III não se realizará. Pinimbinha. Como eu disse, Matej Vishniek, romeno, muda-se para a França. Viveu a vida inteira sob a ditadura do Ceausescu, uma ditadura comunista, e ele tem uma visão muito dura, muito cruel, muito assassina do comunismo. Se vocês quiserem entender um pouco da visão que ele tem, assistam um filme romeno maravilhoso chamado Nunta Muta. Em português, se eu não me engano, o nome é O Casamento Silencioso. É um filme lindíssimo romeno que fala disso, do comunismo na Romênia. Matej Vishniek escolhe para falar sobre as experiências dele com um regime totalitário. Ele escolhe um personagem, um sujeitinho chamado Vsevolod Meyerhold, que é um diretor de teatro russo que foi primeiro discípulo do Stanislavski, depois ele foi adversário, depois ele foi amigo, depois ele morou na mesma casa, depois rolo. Inclusive, falei de Stanislavski no último ali, ó, do lado aqui, falando das Três Irmãs, eu falei de Stanislavski. Agora vou para o Meyerhold, que é basicamente um yin-yang do Stanislavski. Enquanto Stanislavski busca o máximo de ilusão realista, o Meyerhold
busca o máximo de anti-ilusão teatralista nas peças que ele dirigiu. Então essa é uma característica muito forte do Meyerhold. E nos primeiros anos da Revolução Russa, o Meyerhold era um herói, ele montava as peças, ele era considerado o grande diretor revolucionário russo. Mas vem em 1924, Lenin morre, e um sujeitinho bigodudo começa a subir no poder. E algumas pessoas, enquanto ele sobe, uns antigos defensores, ou uns antigos defensores do Lenin, das visões leninistas, e também alguns adversários políticos, começam a morrer, começam a ir para a Sibéria, e morrem de repente, fuzilados do nada. Essas coisas estranhas que acontecem, instaura-se um estado totalitário, burocrático, assassino, que nós vamos conhecer como Rússia stalinista, que é basicamente uma Rússia czarista, só que com Stalin no poder. Infelizmente, eles não foram verdadeiros comunistas. Matvei Vizhniak pega essa personagem, Meyerhold, um diretor de teatro, que, no final da vida, enquanto Stalin foi subindo no poder, Meyerhold foi caindo em desgraça frente ao partidão. E minha gente, lá por volta de 1942, quem desaparece na Sibéria? Desaparece após um fuzilamento, talvez. Meyerhold. É lindo, ele foi um herói revolucionário, inclusive lutou nas guerras revolucionárias e chegou a ser fuzilado pelo regime. Então, o Vizhniak usa esta personagem para falar sobre como é criar, como é realizar arte dentro de um estado totalitário que quer te esmagar enquanto você faz. Por quê? Veja bem, minha gente. Nesse finalzinho de vida, o Meyerhold resolve montar uma peça sobre um tirano totalitário que começa a matar todo mundo para chegar no poder. Não ia dar certo. Desde o começo a gente já percebia que não ia dar certo. Mas para o Meyerhold, ele estava fazendo uma crítica aos defeitos que ele via porque ele pretendia melhorar o partido. Não foi assim que o partido enxergou. Não foi assim que Stalin enxergou. Inimigos políticos, grandes inimigos políticos, Meyerhold. A peça toda, primeiro, é uma maravilha. Ela foi escrita em 2005, se eu não me engano, é uma peça relativamente recente. Maravilhosa, maravilhosa. Poética, com toques surrealistas, absurdos. Aparece um bigodudo chamado de Generalíssimo no meio da peça, conversa muito com o camarada artista, como ele chama, o Meyerhold, e eles entram nessa discussão e a peça é toda escrita num molde como você imagina que seria a cabeça do Meyerhold. Inclusive, quando eu li a peça a primeira vez, eu li ela como uma biografia poética, uma biografia poetizada da vida do Meyerhold, desses últimos anos da vida do Meyerhold. O autor toma algumas liberdades, ele faz algumas coisas com as quais eu não concordo muito, mas eu não vou falar aqui porque a peça é maravilhosa como um todo. Se você pega a peça como um todo, chuchu demais. Mas ele toma algumas liberdades, por exemplo, ele não fala da esposa, ele fala da esposa, mas ele recria essa personagem diferente. Existe a personagem da esposa do Meyerhold, mas é uma outra história. Essa mulher é uma outra história, outra história. E eu li essa peça a primeira vez, há uns 8, 10 anos atrás, como uma biografia poética. Agora eu consigo ler essa peça como uma alucinação pré-mortem do Meyerhold, sabe? Ele ali na cela, sabendo que vai morrer, ele começa a alucinar coisas. A peça tem cenas tão lindas. A cena com a mãe dele. A mãe dele se torna uma agente do Estado e vai investigá-lo. É uma alucinação. O real, isso acontece. Porque as pessoas mais próximas podem se tornar seus inimigos, podem te denunciar. Meu Deus, é verdade o que é real, o que é paranoia. Todas as cenas. A cena com o grupo de teatro é linda. As cenas de ensaio. Porque é nisso que essa peça me pega. Sou um homem de teatro. A peça fala sobre um diretor imaginando uma montagem. E ela descreve claramente como um diretor percorre as ideias para chegar numa montagem. Vamos lá, Ricardo III, um exemplinho. Ricardo III, na peça original de Shakespeare, tem hipoteticamente uma corcunda, porque em determinado momento a rainha Margaret chama ele de sapo corcunda.
Então, hipoteticamente, ele tem uma corcunda. No começo tem uma cena em que o Ricardo aparece com uma corcundona e tal. Aí o Merritt fala, não, eu quero uma menor. Eles vão diminuindo. Não, uma menor, diminuindo. Aí ele fala assim, não, eu não quero corcunda. Você vai só deixar o braço assim e ficar com ele parado. Então, você vê uma mudança de algo, de uma peça que seria descarada para alguma coisa mais sutil, porque ele não quer chamar atenção para essa coisa. E o discurso que ele explica, por que ele fez do Ricardo III uma personagem quase positiva, eu só consigo ficar em silêncio frente àquele discurso. As cenas em que ele faz retratações, em que ele faz autocríticas, palavra muito utilizada ainda hoje. Que cenas, que cenas. Todas as cenas. O filho, a esposa do Merritt na peça está grávida e o filho vai crescendo, crescendo e ele não quer nascer. Ele começa a marchar dentro da barriga da mãe e quando ele nasce explode tudo. E o filho é o Ricardo. Eu não consigo, gente, eu não consigo. A peça é muito linda, a personagem do Merritt. Eu quero fazer a personagem do Merritt. Falo aqui descaradamente. Se alguém me tomar a personagem do Merritt, nós vai no tapa. Nós vai no tapa. Mas não vai no tapa mesmo. Vocês não tenham dúvida que não vai no tapa. Porque ele é uma personagem riquíssima, riquíssima, linda, linda, linda. O peso de um artista. E isso, eu acho que isso. A peça, claro, se você não é artista, você não é do teatro, você está aqui só porque você quer me ouvir falando sobre teatro. A peça fala sobre liberdade, sobre viver sob o coturno do opressor. Ela fala muito disso. Nós aqui neste Brasil hoje, com isto que está acontecendo, nós entendemos muito bem o que é essa história. Mas para quem é artista, para quem é do teatro, a peça fala sobre como é difícil, em qualquer situação, criar. Sabe? Como criar é uma coisa que nos move e nos mata. Mas ela fala, acho que além disso, ela fala que como é difícil, como é quase impossível criar sem liberdade e sem ser livre. Como é quase impossível criar e não ser livre. E como a gente não pode desistir disso. Como a gente tem que enfrentar tudo em prol da nossa verdade. Nós, como artistas, podemos morrer, podemos ser trucidados pela nossa criação, mas nós vamos até o fim. E não é ela que vai nos matar. Ela vai nos fazer chegar mais à frente. Ainda que o meu corpo morra, a minha criação vai continuar. E ela vai apontar na cara daqueles que me mataram eternamente, porque eles serão sempre os inferiores.